Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Hoje é dia 8, as pessoas me pedem para falar as datas, né? Então hoje é 8/12, beleza? Tô chegando Natal, Ano Novo, e a gente pensa nos nossos patriotas, né? Que estão fora, espalhados por esse Brasil, esse mundo afora, pessoas precisando de ajuda. É fácil não, estou recebendo muitas mensagens dos patriotas, querendo ver os filhos, uma série de coisas, né? Muito triste a situação. Vamos lá, vamos falar do Fux, que tem uma grande decisão na mão, e eu vou acompanhar essa decisão. Nós vamos falar da Débora do Batão, de Bolsonaro, de Flávio, e várias informações. Olha, agora há pouco, a Assembleia da Câmara dos Deputados, a LERJ, ela, por 41-20 e pouco, mandou soltar o Rodrigo Bacelar. Ele é presidente da Assembleia. Eu falei em outra live, né, sobre essa soltura. Eu tenho que ver se o Moraes vai aceitar isso ainda, né? Porque a Câmara, o Senado, a Assembleia pode soltar. Isso aconteceu aqui no meu estado com Assunção, né? O Assunção aconteceu. O capitão Assunção prenderam, o Moraes prendeu e eles mandaram soltar. E lá foi imediato. Aqui, quer dizer. Vamos ver lá, né? Vamos lá. Por que ele está preso? Dizem a polícia que ele está envolvido com um monte de coisa. Eu falei cedo, mas eu falei que o Moraes foi derrotado pela Assembleia, tá? Eu, em momento nenhum, eu defendi o Rodrigo Bacelar, entendeu? Mesmo porque ele foi eleito lá presidente com petistas e bolsonaristas. E olha, unânime, foi 100% votaram nele. 100%. Pode pesquisar aí, unânime. Então, pessoal, se ele está envolvido, se ele não está, isso não é problema meu. Isso é problema da justiça. Eu falei que o Xandão perdeu, né? O Xandão saiu derrotado de lá. Se ele está envolvido com crime, se ele vai preso. Até na nossa família, né, pessoal, a gente não pode botar a mão no fogo, né? Imagina com políticos, né? Eu sou assim, cara. Eu sou do PL. Eu cometi um crime. Vai preso, filho. Tem esse negócio. Nós não vamos defender aqui bandido. Agora, eu não posso, sem o cara ter sido julgado e com defesa e condenado, eu não posso aqui chegar lá, o cara é bandido. Eu não vou fazer isso. De jeito nenhum. E também não vou falar que ele é inocente, né? Eu não vou falar que ele é inocente. Beleza? Ficou explicado? Ah, Marcelo, mas a polícia encontrou dinheiro e tal. Ele vai explicar. Se não explicar, pega o dinheiro e é assim que funciona a lei, né? Vamos lá, amanhã, 9 horas, e assim, pessoal, vale para todos, tá? Amanhã, 9 horas da manhã, começa o julgamento de Felipe Martins. Chiquini vai falar por 1 hora. O ministro decidiu agora há pouco que tirou ali vídeos que o Chiquini tinha juntado, tirou fotos, também mandou tirar do processo, não pode mostrar. Então, o Moraes é que está dando as cartas. O que o advogado pode, meu Deus do céu, fazer ou não? Isso é um absurdo. Vamos lá. E aqui, saiu agora a decisão também. Eles pediram que Fux assistisse o julgamento. O Chiquini pediu, tá aqui. E o Moraes já decidiu. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa de um dos réus do Núcleo 2 para que o ministro Luiz Fux participe do julgamento do grupo, que começa amanhã. Moraes afirmou que o pedido busca somente atrasar o julgamento. De acordo com o ministro, as turmas do Supremo podem se reunir e deliberar normalmente com a presença de ao menos 3 ministros. Além disso,
não há previsão legal ou regimental para que um magistrado que compõe a segunda turma participe de um julgamento da primeira turma, ou vice-versa. O pedido para a participação de Luiz Fux foi protocolado pela defesa de Felipe Martins. O réu ocupou o cargo de assessor durante o governo de Jair Bolsonaro e é acusado de participar das negociações da chamada Minuta do Golpe. No pedido, os advogados argumentaram que Fux já participou do julgamento de outros 2 núcleos do plano de golpe e que, embora tenha sido transferido para a segunda turma do STF, deveria votar na análise do núcleo 2 pelo princípio de ampla defesa e da igualdade entre os réus. Agora, só uma observação. Quem pediu para mudar da primeira turma para a segunda turma foi ninguém menos do que o ministro Luiz Fux. E no meio dos julgamentos, né? Falando em Fux, daqui a pouco eu vou trazer a que está na mão dele a soltura de Bolsonaro, né? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. A defesa de Vocaro, dono do Banco Master, pediu então que o Nunes Marques assuma a relatoria, né? O caso ali, né? Isso aí. Que assuma. Então sairia o Fux, sairia Dias Toffoli, que viajou no jato, pegou mal, e aí assumiria o Nunes Marques. E se o Nunes Marques assumir, deveria voltar ele para cadeia, né? O dono do banco, né? Espera aí que tem mais decisão agora, hein? Rodrigo Pacheco sai em defesa dele, aqui, do Dias Toffoli, após carona em jatinho. Abro aspas, o ministro ter compartilhado um voo privado na companhia de um advogado não faz dele suspeito ou impedido para julgar. Será que não? E é esse cara que quer ser, e ele quer ser ministro, hein? O Pacheco, hein? Imagina o ministro que nós tomamos. Imagina o ministro. Pessoal, uma cena inusitada aqui, que tá dando o que falar, ó. Essa cena aqui, ó. Um conflito entre o vereador Fred Sansão, republicanos, e o blogueiro Bombom de Alho, Bombom de Alho, ganhou destaque hoje, hein? Olha só o que deu. Olha lá, ó. O segurança dele atirou em mim. Fala aí, vereador atirou em mim. Qual que é o vereador atirou em mim? Aqui, acredito de novo, aqui na delegacia. Aqui mesmo. Vagabundo. Tá bom. Vai bater em mim, vai subir em cima de mim. Tá bom. Pega o celular. Aí ele pisa em cima do celular lá do cara, ó. Veja bem, vou tirar o áudio aqui para vocês verem. O influencer, sei lá o quê, ele estava com a camisa amarela. O vereador estava chegando no corredor, na delegacia. E veja que ele abraça ali o cara primeiro, ó. A intenção dele não é dar um tapa no cara a princípio, ó. Ele fica com a mão, aí ele fica com a mão ali, ó, meio que na dúvida, para abraçar o cara, ó lá, ó. O que o influencer faz? Né? Ele entra na frente do vereador. Olha lá, ele entra na frente do vereador. Ele impede que o vereador ande. Ó lá. Então, neste caso, ele deve ter falado alguma coisa ali que a gente não dá para copiar, atirou em mim, alguma coisa assim, tá? É o seguinte, pessoal, repórter, influencer que está aí, eles podem perguntar às pessoas. Agora, jamais entrar na frente das pessoas. O direito de ir e vir. Eu não posso impedir a pessoa de se locomover. Ele poderia perguntar ali o vereador? Poderia. Afinal de contas, o vereador é um homem público. Agora, não sei o que ele falou e ele entrou na frente também, né? A partir do momento que ele entra na frente do cara e fala alguma coisa ali, né? Eu sou contra a violência, viu, pessoal? E o vereador também já estava na porta da delegacia, tá bom? Ixi, tem uma bomba que estourou agora, hein? Agora, é anistia. Paulinho da Força, então, grava um vídeo e senta o cacete. Deixa eu terminar esse assunto aqui pra gente entrar e depois tem Bolsonaro ainda. Essa live é cheia de coisa boa. Olha, o senhor, o influencer,
A partir do momento que ele entrou na frente do vereador, ele já errou. E o vereador também errou de agredir o cara, né? De agredir. Tinha até policiais ali do lado, tinha policiais sim, eu vi ali. Era só fazer um boletim de ocorrência, né? Já estava na delegacia mesmo, falou, esse cara tá tirando meu direito de ir e vir e tal, né? Então ali, a meu ver, os dois erraram, mas o influencer errou primeiro, beleza? Beleza, então vamos seguir viagem aqui. Vocês querem saber primeiro a soltura de Bolsonaro? Ou vocês querem ouvir o Paulinho da Força que gravou um vídeo? Dizer que ele está sendo muito pressionado, né? E tal, então ele gravou um vídeo para poder explicar as negociações da anistia. Vamos ver? Vamos ver? Vamos embora, depois eu falo do Bolsonaro, tá bom? Vamos lá. Prestar muita atenção no que ele vai falar, pessoal, porque ele é o relator. Então, o que ele apresentar, pessoal, é o que vai ser votado ou não, né? Então, do PL voltou a falar nessa história de anistia. Desde o início, eu estou dizendo, não tem nenhuma possibilidade de ter anistia no meu relatório. No meu relatório não consta anistia e não vai constar. O que tem no meu relatório é uma redução de penas. E essa redução de penas solta todas aquelas pessoas que foram presas do dia 8 de janeiro. E os que foram considerados mandantes dos crimes têm uma pena reduzida proporcionalmente e, portanto, também serão beneficiados. E por isso, eu deixo muito claro para todos que no meu relatório não tem anistia. Anistia, zero. O que tem é redução de penas. é muito triste ouvir isso. É muito triste ouvir isso. Por quê? Nós estamos faltando menos de 2 semanas, porque hoje já foi embora, né? Já foi embora. Nós temos menos de 2 semanas. É muito triste ouvir que não vai ter anistia, né? Na verdade, eu falei já algumas coisas aqui que eu nem acreditava em anistia ampla, geral e restrita, tá? Eu não acreditava nisso 100%. O pior disso tudo é que poderemos ter nem dosimetria. Nem dosimetria. Veja que ele se refere aos deputados e senadores como esse pessoal do PL, ele chama. Ó, ele não trata nem com respeito os colegas. Ó, quer ver? Ó. O pessoal do PL voltou a falar nessa história de anistia. Desde o início, eu estou dizendo, não tem nenhuma possibilidade de ter anistia. Esse pessoal do PL voltou a falar nessa história. Ele chama a anistia de história. Então, eu tenho que falar para vocês o seguinte, meus queridos patriotas, se tiver a dosimetria, vocês voltarão para casa, mas a condenação ficará ainda com vocês. Vai estar lá na sua fichinha lá, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, enfim. Tá bom? Vai ter uma redução aí de pena, o Bolsonaro será solto também. Isso se acontecer. Porque eu já estou agora duvidando também que vai acontecer até mesmo a dosimetria. Porque esse camarada aí, inclusive ele tá me processando, o Paulinho, né? Tá pedindo 150 mil reais. Eu não sei onde que eu vou arrumar 150 mil para poder pagar ele que ele tá pedindo. Mas tá. Esse camarada aí, ele não vai, pessoal, o relatório dele não tem anistia. Ah, Marcelo, mas o relatório de outro? Não tem outro. Ele é o único homem que tem, que é o relator. E ele fala que não vai ter anistia. Então, eu já estou te falando nesse momento, hoje é 8 ainda do 12, que não vai ter anistia. Esquecer a anistia, o que pode ter é dosimetria. E ele fala muito aqui, ó. No meu relatório. No meu relatório não consta anistia e não vai constar. Ó. O que tem no meu relatório é uma redução de penas. E essa redução de penas solta todas aquelas pessoas que foram presas do dia 8 de janeiro. E os que foram considerados mandantes dos crimes têm uma pena reduzida proporcionalmente. E, portanto, também serão beneficiados. E por isso, eu deixo muito claro para todos que no meu relatório não tem anistia. Anistia, zero. O que tem é redução de penas.
E tem mais. Ele disse aqui que os mandantes não irão sair. Os mandantes irão ter uma pequena redução de pena. O pessoal que estava lá nos prédios, esses serão soltos, que foi preso no Rio de Janeiro. Mas os mandantes, não, senhor. Né? Os mandantes, os articuladores, e ele está se referindo a quem? Bolsonaro, Braga Neto, né? Esses aí. Esses aí, ele quer dizer que foram organizadores, né? Triste ter que ouvir isso. Mas é isso, ele falou que não vai ter anistia, então, a partir desse momento, então, anistia, a chance é zero de sair. Pessoal, o que aconteceu aqui que eu quero falar para vocês? Teve uma advogada que ela entrou com um habeas corpus para soltar Bolsonaro. Esse habeas corpus, pessoal, né? Esse habeas corpus, o que aconteceu? Caiu na mão do Toffoli, Toffoli, ele arquivou. A advogada entrou de novo. E caiu na mão de quem? Fux. Na mão do Fux. Fux agora é o relator. E agora? Fux que pediu absolvição sumária de Bolsonaro. Ele pediu. Agora eu quero saber, Fux, você era a favor da soltura de Bolsonaro só quando você estava na primeira turma? Ou agora que você está na segunda turma, que para soltar Bolsonaro está na sua mão, você agora é contra a soltura dele? Você é homem ou você é um cagão? Porque tem que saber agora. Você vai soltar o cara ou não vai? Então ele é o relator, na mão dele, tá? Aqui, ó. Tá na mão dele. Agora a gente vai saber, né, se ele realmente... Aqui, ó. Fux vira relator de ação que tenta tirar Bolsonaro da prisão. Dias Toffoli negou o habeas corpus, mas a advogada entra de novo. Então tá aí, ó. E aí, você acha o quê? Escreve para mim aí se ele vai soltar ou não. Dá o seu joinha, é importante. Espera aí que nós temos informações agora também do Tarcísio, hein? Tarcísio se manifestou depois de quase uma semana que o Flávio falou que é candidato. Tarcísio reafirma lealdade a Bolsonaro e diz que dará suporte a Flávio Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou nesta segunda-feira a lealdade a Bolsonaro após decisão de lançar o seu filho, né? Deixa eu ler o comentário dele. O próprio Flávio disse isso. Ele esteve comigo na sexta-feira passada. Nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e eu sempre disse que eu ia ser leal a Bolsonaro. Que eu sou grato ao Bolsonaro e eu tenho essa lealdade. É inegável, disse em conversa com o jornalista ali da CNN. O Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora. Ele se junta a grandes outros nomes da oposição que já colocaram os seus nomes à disposição, como Zema, Caiado e Ratinho Júnior, né? O governador avaliou que Flávio tem agora uma grande responsabilidade, que resume em discutir o futuro do Brasil, entre as possibilidades e etc e tal, né? São muitas questões que vão demandar projeto, esforço, que vão demandar liderança, e o Flávio agora se apresenta para um nome, né, para assumir tudo isso. E resumindo aí. Então aí está. O Tarcísio, então, eu não convenci ainda. Ele não postou nada ainda na rede social dele, ele falou isso, né? Falou isso, enfim. Deu a entrevista e falou, mas lá ele não falou. Tá? O Chiquini está denunciando aqui sobre o Moraes, que mandou retirar amanhã, hein? Algumas partes da defesa dele. Vamos ver? Para quem acha que ainda estamos em uma democracia pujante, ouça isso. Nunca na história desse país, um advogado precisou pedir autorização para o juiz para defender o seu cliente. Nunca na história desse país,
Um advogado precisou submeter previamente ao crivo do julgador os slides com suas provas a serem mostradas no dia do julgamento. O ministro Alexandre de Moraes exige, na farsa da trama golpista, que os advogados enviem com antecedência as provas que pretendem mostrar. Há 2 dias, o ministro negou o slide que enviamos. Ele disse que o slide estava vetado e nos deu a oportunidade de refazer o slide. Refizemos o slide e hoje apresentamos o novo slide. E o ministro determinou que essa foto do presidente Bolsonaro com um padre fosse retirada do nosso slide. Exatamente isso. Nossa foto não passou no controle de qualidade do julgador. O julgador decide o que a defesa pode mostrar ou não e mandou tirar a foto de um padre. Jeffrey, mas o que tem a ver essa foto de um padre com o presidente Bolsonaro? É que Felipe Martins é acusado de ter levado esse padre até o presidente Bolsonaro para tratar de minuta golpista. Meu Deus. O Felipe Martins é acusado de, junto com esse padre, escrever a minuta do golpe. Vejam aí. Estão vendo o padre escrever alguma minuta golpista? Aí o ministro vetou essa foto, dizendo que ela é impertinente e tumultuatória. A foto de um padre é tumultuatória. Então me digam vocês, que democracia é essa? Que o advogado tem que pedir permissão para defender o cliente. Temos que pedir permissão para mostrar nossas provas. Precisamos de autorização para mostrar nossas próprias provas. Autorização do juiz para mostrar prova. Se alguém já viu isso em outro processo, comenta aí. Eu duvido, mas não vamos nos curvar e vamos lutar com unhas e dentes pela inocência de Felipe Martins. Acho que nunca aconteceu isso mesmo, juiz opinar pela defesa, o que o advogado vai fazer. Isso nunca vi na minha vida. Né? E nós vamos transmitir amanhã, 9 horas da manhã, já está programado aí. Se você se inscrever agora, você vai acompanhar. Essa briga, vai dar briga amanhã, hein? O pau vai quebrar lá. Não é discussão, né? Discussão, briga não, é uma discussãozinha ali sobre Felipe Martins. Ele que vai assistir, o Moraes permitiu que ele assistisse, né? Ele tinha que viajar, e ele foi viajar, ele que é do Paraná, né? Se não me engano. Acho que ele é do Paraná. E o Moraes permitiu, então, que ele fosse para Brasília. Para Brasília. Eu acabei de falar sobre o Tarcísio aqui, o Paulo Figueiredo apostou aqui, ó. Reafirmo, né, a lealdade a Bolsonaro. E o Paulo Figueiredo escreveu assim, ó. Só eu achei esse apoio meio esquisito. Ele escreveu. Todo mundo achou, né, pessoal? Ele diz que reafirma o meu apoio a Bolsonaro, né? Mas ele não fala, ele exalta mais o Bolsonaro do que, né? Do que o próprio Flávio. Deixa eu ver o que o líder do PP está falando. As eleições de 2026, todos sabem do meu alinhamento completo com o presidente Jair Bolsonaro. Se ele for candidato, eu vou defender. Mais um falando de Bolsonaro, ó. Quero saber do Flávio. Que o nosso partido esteja com ele, que já esteve na eleição passada. Eu não vejo motivo nenhum de nós mudarmos de posicionamento. A grande maioria dos nossos deputados, prefeitos, senadores, vereadores defendem essa aliança. Nós temos um partido, eu considero o meu partido o maior partido conservador do nosso país. Eu não acho que o Progressista seja um partido de direita, mas é um partido com viés conservador, um partido que tem uma história, talvez um dos partidos mais antigos do nosso país, e vou defender isso. Agora, se o presidente Bolsonaro não for candidato, vamos ver qual é o candidato que ele vai apresentar, e para que a gente possa discutir. Agora, eu vou fazer de tudo para que tenha esse viés de defender uma ideia liberal no nosso país,
pessoas que têm comprometimento com gestão, com eficiência no setor público, e esse é o viés do nosso partido e é para ele que eu vou lutar para que ele se mantenha. Presidente, não pode fugir da nossa vista um totem de Jair Bolsonaro de papelão atrás do senhor. O senhor acabou de dizer que se Jair Bolsonaro não for candidato à presidência da República, ele está inelegível hoje, ainda vai recorrer, claro, à Suprema Corte, a centro-direita tem que lançar um nome. Ronaldo Caiado deu uma entrevista hoje ao jornal Folha de São Paulo dizendo que precisa ser um nome mais moderado que Jair Bolsonaro. O senhor concorda com essa avaliação? Eu acho que essas eleições mandou um recado claro ao país. O centro foi o grande vencedor, né? É isso aí, sem sombra de dúvidas. O grande derrotado foi a esquerda. Isso aí o presidente Bolsonaro conseguiu fazer, poderia ter sido fazer muito mais prefeito se tivesse seguido meu conselho de entrar nas eleições apenas contra a esquerda, mas é um direito dele apoiar quem ele quiser. O mesmo erro o governador Tarcísio cometeu no interior de São Paulo, mas saiu como uma vitória expressiva na capital. Eu tenho essa aproximação com o presidente Bolsonaro. Se ele for candidato, não tenha nem dúvida que eu estarei com ele ao seu lado. Agora, realmente, ele está inelegível. Nós temos que discutir quem é que ele vai apontar como seu candidato, para que a gente possa discutir partidariamente no nosso partido se esse candidato tem identificação conosco. Eu acho que qualquer candidato que venha ganhar a eleição no nosso país tem que vir mais ao centro, tem que vir, que é a grande maioria da população. As pessoas, eu noto, estão um pouco cansadas dessa... Bom, tá aí, lembrando que esse cidadão aí vetou a candidatura de Sérgio Moro pelo partido União Brasil, né, que ele faz parte. O Sérgio Moro não será candidato, pelo menos pela União Brasil, não será, né, ali, né, pela união, né, do PP com a União Brasil ali. Sérgio Moro vai ter que sair em outro partido se ele quiser vir candidato, né? É isso aí. Curta, compartilha, se inscreve nesse canal. Muito obrigado, Deus abençoe.